Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, Igreja Comunidade Cristã Ágape. Nós vamos continuar a série Fundamentos, Jesus, o nosso Senhor. E já estamos numa contagem regressiva. Nós estamos em 4. Daqui a pouquinho falta 3, 2, 1. E aí nós passamos para o próximo fundamento, que é o Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir juntamente comigo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não feche a Bíblia, mantenha ela aberta, mas 2 Coríntios 4, 7. Graças a Deus, Deus é bom em todo tempo, e aquilo que nós cantamos é uma verdade. Somente Cristo pode mover algo poderoso em nossas vidas. Amém? Todos acharam aí? Amém? Então vamos ler. Temos, porém, esse tesouro em vasos de ferro, para que a excelência do meu poder seja minha e não de Deus. Está errado? Está errado? Tem certeza? Está errado. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz algo totalmente diferente. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu queria convidar você a ver comigo o tema de hoje, e o tema é tesouros em vasos de barro. Se a gente pensar o tanto que choveu ontem e o tanto que choveu a madrugada, falar de barro é fácil. Falar de barro é muito fácil. Antes de nós orarmos, essa foto que você está vendo, que tem uma pessoa manipulando a argila, que faz ali o vaso, eu vi pela internet ontem uma pessoa que usou o barro para construir um abrigo numa selva. E é interessante como que ele fez. Ele conseguiu construir partes de um fogão bem artesanal para manter aquecida ou acesa a chama, e usou essa mesma chama desse mesmo fogão para construir todo o telhado. O telhado era de barro feito nesse forno, e ele fez telha por telha, e depois ele usou o barro para fechar os lados da sua moradia temporária. E o interessante é que a criatividade do homem, né? Aí eu penso, a criatividade de Deus em nos fazer, e nós hoje, nós podemos considerar que nós somos um vaso de barro nas mãos de Deus. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso, porque que Paulo estava falando sobre isso. Vamos orar nesse momento, vamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é por nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E ó Deus, neste momento em que está aberta a tua palavra, venha falar ao nosso coração. Venha, ó Deus, fazer com que cada um aqui possa entender que a nossa vida, que o nosso ser, nós somos um vaso de barro nas mãos do Senhor. O Senhor pode destruir a hora que o Senhor quer destruir, e o Senhor pode reconstruir a hora que o Senhor quiser reconstruir. Assim como Jeremias desceu na casa do oleiro, que nós possamos descer na casa do oleiro nesta manhã, e sermos, ó Deus, transformados à imagem e semelhança de Deus. Sermos construídos novamente, para que a santidade seja exalada da nossa vida, a essência de Cristo seja manifestada em nossa vida, a essência de Deus seja manifestada em nossa vida, a essência do Espírito Santo seja manifestada em nossa vida, e que tudo aquilo que nós vamos fazer, aonde as minhas mãos tocarem, aonde os meus pés pisarem, reflitam a glória, a imagem daquele que nos criou.
Pai, muito obrigado por este momento. Toda a intenção do inimigo que vem para matar, roubar e destruir e tirar o foco dessa mensagem, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Mas que a unção do Senhor esteja não só sobre mim, mas sobre todo este lugar. E não só, ó Deus, sobre mim para falar, mas para cada um aqui estejam, ó Deus, disponíveis e acessíveis para receber. Por isso, ó Deus, toda barreira caia por terra em nome do Senhor Jesus. E nós queremos nos render aos teus pés, render aos pés da cruz e declarar que nós necessitamos do Senhor em todo o tempo e agora em especial para que sejamos fundamentados ainda mais em Jesus Cristo. Muito obrigado, se conosco, que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Na época passada era muito comum você guardar as coisas em vasilhas de barro. Na época passada, na época antiga. E antigamente não era como hoje, ou se você pegar um vaso de barro, você vê que ele é mais resistente. Mas se você soltar o vaso de barro aqui no chão, ele vai quebrar, independente se ele é forte, fraco, se é bom ou se é ruim, se veio de um bom artesão ou não, ele vai quebrar. E o enfoque de Paulo nesse momento, ele traz algo muito interessante. Não era para que nós olhássemos a vasilha perecível, mas é que nós entendêssemos o conteúdo que está nesta vasilha e o que nós podemos ser na mão de Deus, como ele diz, o poder de Deus operando em nós. Mesmo nós sendo fracos na fé, débeis na fé, ainda Deus quer nos usar. Ainda Deus quer nos usar. Com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós conhecemos, ou se de repente nós conhecemos pouquíssimo da palavra de Deus, Deus quer nos usar para difundir a sua fé, o Evangelho, o amor de Cristo e cumprir a obra dele. O fato muito interessante é que muitas vezes nós queremos estar ali sendo preparados, e Deus, eu preciso ser preparado para pregar o Evangelho, eu quero ser preparado para difundir o Evangelho, eu quero ser preparado para fazer isso ou fazer aquilo na tua obra. Não está errado. O que está errado é nós ficarmos esperando o tempo em demasia e atrapalhando o agir de Deus, não só na vida da pessoa que nós vamos abençoar, mas também em nossa vida. Deus, Ele quer nos usar independente do jeito que nós somos, do jeito que nós vivemos, ou da fragilidade que nós somos. Deus quer nos usar. Ele quer que nós falemos, como foi dito aqui, que Cristo move todas as montanhas. E nós precisamos ser aquelas pessoas que vão dizer para as pessoas lá fora que existe um Cristo que pode fazer a diferença na vida daquelas pessoas. O poder de Deus, ele está disponível, acessível para todos nós, todos, desde aqui, da minha vida, até você lá no fundo, lá em cima, o pessoal, as crianças no piso superior. Mas o que tem que nos motivar no dia a dia é buscar a fonte desse poder. E é isso que Paulo fala. O Evangelho, a palavra de Deus aberta, como está em suas mãos, de forma impressa, ou dentro de um aplicativo, ou de qualquer forma audível, visível, ela tem um poder grande sobre as nossas vidas. Ela é uma joia preciosa que nós temos, e nós não podemos simplesmente fechar a Bíblia e não usá-la durante a semana, não usá-la em qualquer momento. Nós precisamos usar ela em todo o tempo. E esta joia preciosa é o que Deus está falando para Paulo, e Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios: vocês não podem ficar parados, sem deixar de fazer a obra de Deus. O vaso de barro simboliza a minha fragilidade, a minha dificuldade. Ele revela a minha natureza humana, ele revela aquilo que eu sou de pior. De pior. Por que eu falo isso? Pensa um pouquinho em Jeremias 18, quando ele desceu na casa do oleiro. Quando Jeremias desceu na casa do oleiro, havia ali o oleiro fazendo o vaso, e ele não ficou de acordo com aquilo que ele gostaria. O que ele fez? Ele amassou de novo e começou a dar forma de novo naquele vaso, segundo aquilo que ele gostaria de fazer. A fragilidade é exatamente isso. Quando nós ficarmos parados
esperando que agora eu preciso ser forte para pregar o Evangelho. Eu vou ser forte primeiro para depois pregar o Evangelho. O Evangelho vai estacionar e o Evangelho não vai se expandir sobre a face da terra. Por que eu falo isso? Existem algumas coisas importantes. Primeiro, é uma pergunta e você não precisa responder. Quem daqui se sente fraco para fazer qualquer coisa para Deus? Não responda. Deus conhece o teu coração e sabe a sua resposta. Eu vou dar a minha, posso? Você permite dar a minha? A minha? Eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu sou fraco para pregar, eu sou fraco para fazer as coisas de Deus. Eu tenho fraquezas, eu tenho fragilidades. Mas Deus mostra, não só para mim, para você, se a sua resposta foi, eu sou fraco ainda, eu preciso de me preparar um pouco mais, eu preciso de preparo. Não estou dizendo que não possa, não é necessário preparo, é necessário preparo. Mas não pode só ficar no preparo. O preparo tem que gerar ação, o preparo tem que gerar atitude, o preparo tem que gerar movimento, o preparo tem que levar você a cumprir um alvo, porque não adianta você se preparar para nada, então você tem que ter um alvo para fazer, né? E uma das coisas interessantes é que se você começa um preparo sem alvo, você para no meio do caminho, e você precisa ter um alvo. O que eu quero dizer é que não é só você que se sente fraco, ou fragilizado, ou com fragilidades. Eu também. Agora, você quer saber que na Bíblia está cheio de homens e mulheres que são fracas e cheios de fragilidades? Você vai se assustar. Ou talvez sim, ou talvez não. Mas talvez você se assuste. Olha só. Quem conhece Salomão? Salomão, o que ele era? Considerado o cara mais sábio que existiu na face da terra. Concorda? Eu também concordo. Sabe qual que era a fragilidade dele? Ele era bígamo, que é totalmente contrário ao quê? A lei de Deus. Olha só, quantas mulheres eles tinham? Milígano, porque tinha 1000, né? 1000 mulheres. E olha só a fragilidade dele, tinha 1000 sogras. Tem que tomar cuidado, irmão. Aí nós pensamos, quem conhece Sansão? Gente, Sansão, cara ali chamado para fazer a obra de Deus, nazireu desde nascença, consagrado ao Senhor, tudo forte. Qual que era a fragilidade dele? Mulherengo, irmão. Olha a fragilidade. Jacó foi considerado o quê? O mais esperto. Sou esperto, irmão. Estou aqui ganhando aqui, estou acabando com a vida de Esaú. Nós vamos criar a maior contenda dentro da nossa família. Qual que era a fragilidade de Jacó? Enganador. Não acabou não. Gideão, conhece a história de Gideão? Estava lá amassando bem escondidinho a uva lá, porque os midianitas vinham para roubar Israel, e ele lá, o Senhor chama ele, aí Deus fala assim, o Senhor é contigo, homem valente ou homem poderoso. O que ele fala? Eu não vou, estou fora, acabou, eu não, pode ser outro menos eu. E Deus fala, não, vai ser você. Ele foi perspicaz, e ele conquistou aquilo que precisava ser conquistado. Qual era a fragilidade dele? Idólatra, irmão. Idólatra. Outra pessoa que eu gosto muito desse homem de Deus, Moisés. O que Moisés fez? Tirou o povo de Egito, irmão. Que alegria! Somos libertos, saímos do Egito. Qual que era a fragilidade de Moisés? Quem sabe? A primeira. Não só isso, de não saber falar, ele era raivoso e descontrolado, não tinha controle do seu temperamento, porque quando Deus falou assim, vai lá e fale com a pedra, se não me engano, ele foi lá, o que ele fez? Pá! Tá vendo? Esse povo aí, ó, esse povo, descontrolado, irmão. E será que muitas vezes nós não somos assim também? E nós estamos querendo fazer as coisas, mas descontrolado. Agora, o mais interessante de todos, esse é famoso, irmão. Davi.
esse cara era perfeito, não era? Pastor de ovelhas, olha que profissão ótima. Pastor de ovelhas, escolhido por último, porque Deus falou, é aquele que está lá, ó. Esse aqui não, os que estão aqui, Jessé, não serve. Samuel, é Davi. Davi foi lá, é esse aqui, rei de Israel, vai ser rei de Israel. Aí derrotou Golias, irmão, olha que beleza. Quem já não teve o estilingue com uma pedrinha de mamona, assim, só para jogar nas costas do cara, assim, pá! E ficava vermelho, roxo. Isso é da nossa época, da minha infância, muito tempo atrás. Rapaz, eu fiquei levando tanta bolinha de mamona nas costas que eu, se precisar voltar a brincar de novo, vou voltar a brincar, porque é muito gostoso. Davi foi lá com o estilinguinho, 5 pedrinhas, pá, pum, matou Golias, irmão. Davi, rei, esse é o cara. Qual a fragilidade de Davi? Adúltero e assassino. Adúltero e assassino? Como assim? Pega a Bíblia. Adúltero, por quê? Olhou a mulher do próximo e cobiçou a mulher do próximo e a tomou-a. Betseba. Assassino por quê? Chamou o general dele, Urias, que estava na batalha, e depois, para colocar a culpa em Urias, Urias falou assim, não, eu estou em batalha, e em batalha não se dorme, eu tenho que estar guerreando. Armou e arquitetou um plano, e disse para um outro homem, falou, coloca o Urias na pior frente de batalha que existe. Urias morreu, isso foi assassinato, para ficar com a sua mulher. Aí nós conhecemos a história, que o bebê que foi gerado morreu, e assim por diante, e toda a família de Davi foi complicadíssima, complicadíssima. Agora, eu falei de Salomão, Sansão, Jacó, Gideão, Moisés e Davi, e alguns outros que poderia falar, mas não cabe muito agora estendermos tanto. Todos eles com obras fenomenais. Com obras fenomenais. Davi foi o maior conquistador de Israel. Davi foi o homem que conquistou grandes coisas para Deus. Independente das suas incoerências e pecados, esses homens foram usados por Deus. Mas como eu posso entender isso? Como que eu posso compreender? Mas como que Deus usa homens assim? Como que Deus usa dessas formas? Eu vou dizer para você, para mostrar para mim e para você, que Deus quer usar você do jeito que você é, do jeito que você está, e como vaso nas mãos de Deus, para ser moldado segundo o que Deus quer, segundo o que Deus quer que você faça, e não segundo o que você quer. Deus te ama tanto e confia não só a mim, mas a você, do jeito que você é, com suas fragilidades, com as suas fraquezas, para que você seja forte nele. E ser forte no Senhor, independente das nossas incoerências e pecados. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29, diz o seguinte, se você quiser acompanhar. Eu falei de Salomão, Sansão, Jacó, Gideão, Moisés e Davi. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolheu esses caras de forma louca. Meu, que loucura! Deus, como é que o Senhor coloca Davi como rei de Israel, sabendo que ele era adúltero e pecador? Mas em Atos, capítulo 13, versículo 22, ali mostra a sabedoria em tudo aquilo que Deus faz. Davi se arrependeu. Salmo capítulo 32, antes de falar Salmo 13, 22, Salmo 32 diz o seguinte, Davi chegou e falou assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi confessou o seu erro, vaso nas mãos de Deus. Davi foi esmiuçado ao ponto de chegar em Atos capítulo 13, versículo 22, que diz o seguinte, achei a Davi, um homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade.
Davi incoerente, pecador, mas teve um tchan na vida de Davi, teve um up, teve um ei, teve um estralo, e ele falou: não, eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir perdão. E o pedido de perdão de Davi fez com que ele fosse o homem segundo o coração de Deus. Mas qual é a relação disso? Por que que nós temos que ser tesouro? E por que que nós, dentro dessa prática de tesouro em vaso de barro, para que o poder de Deus opere em nós, para que a glória seja dele, a primeira coisa que Davi teve é o que eu e você temos que ter: tenha uma atitude correta diante de Deus. 2 Coríntios 4,4 é um versículo muito conhecido que diz assim: e o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Voltando um pouquinho para a história de Davi, qual era o maior sonho de Davi? Quem sabe? Pode falar. Construir o templo de Deus. Ele construiu? Não, não construiu. Quem construiu? Seu filho Salomão. E tem tudo a ver com uma relação de vasos nas mãos de Deus. A atitude correta diante de Deus faz com que as pessoas vejam Deus da maneira correta. Deus da maneira correta. O que ocorre hoje é que se eu não fizer nada, o Deus desse século já cegou todo mundo. Ele já cegou todo mundo. Mas quando eu fizer algo para Ele, e que não seja correta a minha atitude, eu continuo cegando a vida das pessoas, eu continuo denegrindo a imagem do Evangelho, eu continuo dizendo as coisas erradas, fazendo coisas erradas, e falando que Deus não é importante, porque a atitude está errada, e talvez a minha atitude, ou as minhas ações, tenha atrapalhado do Deus desse século ser destruído, e o Deus de toda graça, de todo poder, e o Deus que é luz, seja manifesto na vida das pessoas. Atitudes, ações, palavras, pode distanciar não somente eu de Deus, mas as pessoas de Deus. A segunda coisa é simples também: faça tudo com excelência diante de Deus. E aí vem o nosso versículo base: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O que significa vaso? Vaso, naquela época dos gregos, significava corpo, tá bom? E os gregos pensam muito nisso. Eles pensam sobre o corpo, que é onde habita a alma, que vive temporariamente. Então, naquela época, vaso representava o corpo. O tesouro que foi dito neste versículo, temos esse tesouro em vasos de barro, significa o conhecimento de Deus para a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu tenho que ter em mim, eu sou um vaso, e dentro deste vaso tem que ter o conhecimento de Deus, tem que ter a excelência de Deus, para que tudo aquilo que nós vamos fazer tenha o quê? Excelência, ou produza resultados. E se nós não tivermos esse tipo de conhecimento, nós vamos ser cada dia mais frágeis e fracos na presença de Deus. O interessante é que hoje de manhã o Rodrigo estava falando uma coisa importantíssima, que nós precisamos conhecer a verdade e praticar a verdade. E não somente, eu conheço esse versículo. Você conhece esse versículo, mas você não pratica esse versículo. Então é o vaso que precisa ser quebrado, para que você comece a entender a importância do Evangelho para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O vaso, se você vê o vaso, ele não tem forma bonita. O vaso, em primeira instância, você vê e fala assim: nossa, é um pedaço de barro que o cara construiu lá e mandou, pôs no forno. A nossa vida também é assim.
Nós podemos ser vasos nas mãos de Deus? Sim. Só que sabe o que acontece muitas vezes? Nós não deixamos Deus tratar conosco para fazer com que a nossa vida e o nosso vaso seja atrativo para as pessoas. As pessoas olham assim e falam assim: rapaz, não quero nem chegar perto desse cara não. Isso aí, esse é evangelho? Estou fora, não quero não. Por quê? Porque o vaso não foi colocado nas mãos de Deus. Aí, o que acontece conosco? Nós continuamos a viver de maneira simples, frágil e fraca. Pior do que uma galinha de Angola que fica cantando no terreiro, lá no sítio, em qualquer lugar que você vê uma galinha de Angola andando. Está fraco, está fraco, está fraco, está fraco, está fraco, está fraco, está fraco. Se eu quero ser vaso nas mãos de Deus, eu preciso ser tratado por Deus e deixar com que o conhecimento venha fazer algo novo na minha vida, para que seja atrativo para as pessoas. Por que será que existem pessoas que atraem pessoas? E por que será que existem pessoas que distanciam-se de outras pessoas? Vou dar um exemplo para você. Jesus Cristo, ele atraía pessoas? Vamos dizer assim, ele era bonito? O que você acha? Ele era bonito? Eu vou dizer para você, provavelmente não. Por quê? Primeiro, andar no deserto, calor de dia, frio de noite. Você imagina o estado da pele? Você imagine o cabelo? O cabelo não tem hoje creme de queratina para maciar o cabelo. Não tem todas as químicas que nós temos hoje para tratar o cabelo. Provavelmente não tinha beleza e nem formosura. Mas por que ele atraía as pessoas? Porque a vida dele era um vaso repleto de conhecimento que supria as necessidades das pessoas. E as pessoas iam atrás de Jesus porque sabia que ele tinha resposta para todos os questionamentos e todas as situações da vida. O interessante é que Jesus tinha resposta até para a morte, como eu falei semana passada na vida de Lázaro. Por que ele atraía? Porque o que estava dentro dele, a ação dele, plenamente homem, plenamente Deus, não denegriu a imagem do Pai. E isso atraía pessoas. A pergunta: eu atraio pessoas ou eu distancio as pessoas? Esta é uma pergunta que nós temos que fazer diariamente. Se não cuidarmos da nossa vida espiritual, se nós não cuidarmos da nossa vida de relacionamento com Deus, nós vamos ser pessoas frágeis em todo o tempo. E em breve tempo nós vamos estar sofrendo. Em breve tempo nós vamos achar que tudo que nós estamos fazendo é pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, ao invés de colocar tudo nas mãos de Deus, que tem o controle de toda a situação. Queira você aceitar isso ou não, Deus tem controle de todas as coisas. Olha só, quando nós queremos ser vasos nas mãos de Deus, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer com todas as coisas que nos cercam. Por quê? Porque o mundo não quer que a gente seja vaso nas mãos de Deus para abençoar pessoas. O mundo quer que nós sejamos vaso na mão de qualquer outra pessoa, menos na de Deus. Menos na de Deus. Quando estamos sofrendo perseguições, e a gente sofre perseguições, queira ela física ou não, espiritual ou não, somos fracos. E a glória de Deus está para ser manifesta nessas horas, quando você, em meio ao seu sofrimento e à sua perseguição, você vai e faz a obra de Deus. Olha, eu estou passando por uma luta, uma perseguição, eu estou fraco, mas eu não consigo, de repente, falar do amor de Jesus. Para falar do amor de Jesus, você precisa ter poder de Deus, independente da tua situação.
Olha só o que diz essa frase aqui. Deus escolhe pessoas fracas como recipientes da sua graça. Diga assim: eu posso ser fraco, mas sou recipiente da sua graça. Ah, meu irmão, minha irmã, você é recipiente da graça de Deus. Aí eu digo para você, a terceira coisa que você precisa aprender para que você possa ser um tesouro em vaso de barro: não despreze as provações de hoje. Não despreze as provações de hoje. Olha só o que diz 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O evangelho que é proclamado com grande dificuldade, esse é o verdadeiro evangelho. Porque não existe evangelho sendo proclamado de maneira fácil. Não existe, irmãos, com as perseguições que o inimigo faz, que esquecemos de nós seguirmos até Jesus. Ficamos tão preocupados: isso é coisa do inimigo, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do inimigo. O inimigo está dizendo assim: não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo? Não sei o que é, não sou eu. E muitas vezes somos nós que criamos grandes situações desfavoráveis em nossas vidas. Olha só que 1 João capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Só esse versículo já é para você não estar abatido e muito menos destruído. Abatimento tem dois sentidos. Primeiro, você pode ser abatido, ser fraco, ser débil na fé. Você pode ter tristeza, você não pode estar com aquele ardor, com aquela chama do Espírito Santo ardendo no seu coração. Você pode ter até alguma situação desfavorável na sua vida, e talvez você ainda não esteja como era antigamente. Quando você, antigamente eu era assim, eu fazia essas coisas, hoje eu não consigo fazer. Isso é o primeiro abatimento. Mas existe o segundo abatimento, que é pior. O segundo abatimento é causado por aquilo que você erra, por aquilo que você peca e cai. Esse abatimento é pior. Mas eu quero dar uma boa notícia para você: não importa o tipo de pecado, não importa o que você fez, não importa a situação que você está, Deus importa-se com você e quer fazer de você um homem e uma mulher totalmente forte, firmada em sua palavra, e não mais fraca ou frágil como muitas vezes nós estamos. Deus se importa com você do jeito que você está hoje, cheio de falhas, cheio de pecados. Esse abatimento muitas vezes precisa ser analisado. Qual é o meu abatimento? O meu abatimento é por quê? É porque eu gostaria de ser como eu era antes, que existia aquele ardor, aquela força de fé que hoje não tem, a alegria no Senhor que eu não tenho. Isso é um tipo de abatimento. Ou você pode olhar agora e dizer assim: não, o meu abatimento é porque eu pequei. Eu fui reincidente em várias vezes nas mesmas condições que eu fazia no passado. Eu errei de novo, eu pequei de novo. E eu quero dizer para você: Deus está pronto para te perdoar quantas vezes for necessário, porque Ele te ama em todo tempo. Isso é ser vaso nas mãos de Deus, vasos que precisam ser quebrados. O que nós precisamos entender é que o conhecimento faz com que este erro não tenha força na minha vida para que eu cometa de novo. Mas se você cometer de novo, peça perdão e peça para que Deus te dê força para não errar de novo. Provérbios 24:16 diz o seguinte: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Você não foi chamado para viver pecando. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: é que muitas vezes nós nos julgamos, nós nos condenamos, nós
a gente acaba vendo o pecado, eu cometi esse pecado, e isso traz algo muito pesado na nossa vida, porque nós conhecemos a verdade, e nós sabemos que nós não podemos pecar. Aí sabe o que acontece? O meu julgamento, eu fico triste com aquilo, e isso não é programa de Deus para a sua vida, meu irmão. Pecou, a palavra do Senhor diz lá em João, 1 João capítulo 2, versículo 1, se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele pode te fazer de justiça de novo, Ele pode resgatar a sua vida, Ele pode te limpar de novo, e esse momento de ceia é exatamente isso, é de você pedir perdão. E aí quando nós erramos, pecamos, o abatimento entra, aí você fica caído. Meu irmão, você está abatido, pastor, eu pequei, mas você não pediu perdão, irmão? Eu pedi, mas ainda está pesado. Não, você não pediu perdão. Porque quando você pede perdão para Deus, Ele tira o pecado, esquece e diz para você: segue a tua vida, siga em frente, vai mais uma milha, caminhe mais uma milha, porque eu estou contigo. E por último, valorize o sacrifício de Cristo. Os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de fraqueza, lágrimas, temores, inquietações, aflições e decepções precisam ser lançados aos pés da cruz. Olha só, por quê? Porque em João, capítulo 12, versículo 24 e 25 diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. A semente é Cristo, e ela nasceu no seu coração, ela foi no seu coração, mas primeiro ela precisou o quê? Para que você possa ter o quê? Vida. Então, igreja de Deus, amados irmãos e irmãs, se vocês pecarem, peça perdão a Deus e deixe a semente que está aqui dentro morrer de novo, para que ela continue a nascer, para que ela consiga produzir frutos. A grande estratégia do diabo é tirar esse foco da sua vida. Eu preciso ser essa semente que precisa morrer todos os dias. Deus decidiu guardar tesouros em recipientes muito frágeis, e esses recipientes sou eu e você. Eu e você, nós somos frágeis, fracos, mas esses recipientes é o que vão fazer com que a excelência de Deus seja experimentada, não só por mim, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Qual a atitude diante das aflições? Temos um tesouro importante. Você consegue depender exclusivamente da força de Deus, continuando sendo vitorioso e cumprindo a sua missão em meio ao sofrimento? Você consegue, em meio a tudo isso que você passa, ainda se levantar e dizer assim: eu vou continuar a fazer a obra de Deus, e eu preciso continuar, porque um dos grandes propósitos, não só da igreja, mas de cada pessoa que vive dentro de uma comunidade chamada Comunidade dos Santos, e a igreja que sou eu e você propriamente dita, tem uma missão importantíssima, sendo tesouro em vaso de barro. E sabe qual é a tua missão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o meu tesouro. Esse deve ser o teu tesouro. Este é o meu propósito. Esse deve ser o seu propósito. Ah, pastor, mas eu vou fazer primeiro um curso de teologia, primeiro eu vou fazer uma pós-graduação, depois que eu fizer a pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, depois do mestrado eu vou fazer o PhD, depois que eu fizer o PhD, cadê todo mundo?
Jesus veio e você ficou, irmão. A obra de Deus, preste muita atenção nisso. A obra de Deus, ela sempre tem que estar como sendo a minha primeira prioridade na vida. A primeira. Ah, pastor, mas eu não sei falar de Jesus. Fala que Jesus te amou tanto, fala que Jesus fez em você, que você já está falando de Jesus, irmão. Esse tesouro, o que você tem aí em você? Deixe isso sair da tua vida e que isso venha contagiar pessoas. Que venha contagiar pessoas. Deixe isso ser vivo em você. Você é um tesouro, você é um vaso, e dentro de você existe uma coisa muito preciosa chamada Jesus Cristo. E esse Jesus precisa ser contagiante para as pessoas. No meio do colégio, onde eu sou o único cristão, eu sou luz naquele lugar. E as trevas não têm poder na minha vida. Ah, pastor, você não sabe, lá em casa só eu sou convertido. Você é luz, e deixe isso contagiar as pessoas. Ah, pastor, mas lá em casa, eu e minha mulher, nós somos 10 em Jesus. Contagie o seu vizinho da direita, contagie o seu vizinho da esquerda, contagie o seu vizinho da frente, contagie o seu vizinho de trás. As suas ações e as suas atitudes precisam refletir a glória de Deus. E quando isso acontece, você vive feliz. Você vive feliz. A coisa mais gostosa que aconteceu terça-feira foi quando eu cheguei lá, aquele cara conversou comigo, pude falar de Jesus, eu podia vir embora sorrindo, feliz da vida, porque eu sei que eu cumpri o meu propósito. Isso é só para pastor? Não, irmão, não é só para pastor, é para todos que confessam e amam Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Quantas pessoas sentam à sua frente? Quantas pessoas você tem o privilégio de conversar e falar? E quantas vezes você disse assim: a tua causa precisa sim de um antibiótico, precisa de um anti-inflamatório, precisa de uma receita para tratar o seu lado emocional, mas a maior receita que eu tenho, que faz bem para a minha vida, que vai fazer bem para a sua vida, chama-se Jesus Cristo. Ele não tem contraindicação, só uma boa indicação, e vai tratar não só o seu espiritual, mas o seu emocional, o seu coração, a sua vida e todo o seu corpo, porque quando nós estamos em Cristo e com Cristo, tudo isso fica bem, irmão. A mente fica boa, a cabeça fica boa, você sorri até das coisas mais simples do mundo, você dá risada e fala assim: nossa, até isso é bonito. Nossa, irmão, mas que bonito. Mas para mim é bonito, porque isso é criação de Deus. Você é tesouro de barro nas mãos de Deus. Você é tesouro de barro. Feche seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus nesse momento. E se Deus falou muito ao seu coração, ou se Ele falou um pouco no seu coração, ou se você entendeu uma partezinha dessa mensagem, qualquer que seja ela, e se você pode dizer assim, falar assim para Deus: Senhor, eu entendi uma parte dessa mensagem, eu quero assumir hoje um compromisso de não mais ser fraco ou frágil, mas começar a ser forte na Tua presença, para que a excelência do poder do Senhor que está em mim não seja minha, mas seja manifesta na vida das outras pessoas. Se você quiser ficar em pé nesse momento e se colocar diante de Deus dizendo assim: eu preciso de um toque todo especial do Senhor, fique de pé e nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você decidiu estar de pé. Bendito seja o nome do Senhor.